queridos, tudo bem? Agora nós vamos conversar sobre relevo e hidrografia do continente africano. Bom, mas vamos abordar esse assunto de uma maneira bem sintética e vamos começar pelo mapa físico que está lá na página 96 do livro didático. Bom, como vocês podem perceber observando o mapa, o relevo do continente africano é predominantemente planáltico, com uma altitude média de cerca de 700 metros, representados aí pela cor marrom claro, né? Ele é formado por terrenos de idade geológica antiga, né? Formado mais ou menos na mesma época que o Brasil. O Brasil é um pouquinho mais antigo, o continente africano tem cerca de 2,5 bilhões de anos, e é um relevo já bastante desgastado pelo processo erosivo. O fato de todo o continente pertencer à mesma placa tectônica, né, que é a placa africana, e grande parte de sua borda está distante da costa, contribui para isso, né? É um terreno bastante monótono, com pouquíssima atividade sísmica. No entanto, existem algumas áreas com maiores elevações, como a cadeia do Atlas. E aí, o que explicaria isso, né? Vamos observar aqui o mapa das principais placas tectônicas, né? E onde aparece aí a placa africana, bem no centro do mapa, né? Apontando aqui a placa arábica à direita e ao norte, essa região aqui da placa eurasiática. Apesar do predomínio de planalto com altitudes não muito elevadas, o norte do continente há cadeias montanhosas, né, que é a cadeia do Atlas, como eu já mencionei, resultado do encontro da placa africana com a placa eurasiática. Também a nordeste encontra-se o planalto dos Grandes Lagos, região de encontro de duas placas menores, mas de intensa atividade tectônica. Nessa área se encontram as terras mais altas do continente, com destaque para o Monte Kilimanjaro, de origem vulcânica. Esse mapa, ele apresenta a porção nordeste da placa africana, esse pedacinho de intensa atividade tectônica. Observe que ela se divide em duas placas menores, a placa Núbia e a placa Somali, e que se deslocam em sentido contrário, elas são divergentes. Esse deslocamento deu origem a uma intensa atividade vulcânica que fez surgir as altas montanhas do leste africano e, ao mesmo tempo, as enormes falhas tectônicas, o Greater Rift Valley, que deram origem aos grandes lagos, como o Lago Vitória e o Lago Tanganyika. Se esse processo continuar ocorrendo, após milhões de anos, a placa Somali poderá se desprender da porção maior da placa africana e dar origem a uma grande ilha no Oceano Índico. Em razão dessa atividade tectônica, a África Oriental está sujeita a terremotos e atividade vulcânica. Vamos observar esse mapa, África e eventos tectônicos, né? Essas bolinhas vão marcando a intensidade dos terremotos, menor e mais clara, mais terremotos mais suaves, maior e mais escura, mais intensos. E esses triângulos em marrom indicam as maiores erupções. Então, se a gente olhar para esse mapa, pensando também lá no mapa de placas tectônicas, a gente pode concluir que a zona de maior instabilidade tectônica, com ocorrência da maioria dos vulcões e de terremotos, coincide justamente com o sistema de falhas localizadas no leste da África, o Greater Rift Valley. Mas como que esse falhamento tectônico se formou? Observe a imagem. Bom, no passado, você tem a forte pressão do magma ao longo de milhões de anos, resultando em uma fratura nessa superfície, né? De tanto fazer força, a superfície foi fraturando. O magma chega à crosta, pressionando a superfície para que se expanda. Qual é a situação que a gente encontra hoje, né? Pelas falhas na crosta, formam-se esses vulcões. Alguns blocos da crosta fraturados, eles cedem, deixando o relevo em desnível com paredões bastante íngremes. E o que se espera para o futuro, e quando a gente fala de futuro, a gente está falando de milhões de anos para frente, é que a fenda venha a chegar a uma profundidade abaixo do nível do mar. E aí a pressão do magma vai resultar na expansão do assoalho marítimo, você vai virar um braço de mar, como a gente tem, por exemplo, no Mar Vermelho, e se continuar avançando, um novo oceano. Vamos voltar aqui para o mapa físico
para observar com um pouquinho mais de atenção a rede hidrográfica, né? Vocês vejam que as montanhas dos planaltos interiores vão formar os principais divisores de água do continente, né? E vão delimitar as maiores bacias hidrográficas. A maioria dos rios corre para o mar, né? Como o rio Nilo, o rio Congo e o rio Níger, que são os mais extensos do continente. A bacia do rio Congo abrange o território de diversos países na África Central, com destaque para a República Democrática do Congo. Esse rio e sua bacia hidrográfica ficam numa região de elevada pluviosidade, ou seja, de muita chuva, e por isso é o segundo do mundo em volume de água, só atrás do rio Amazonas. Apesar do elevado potencial hidrelétrico, especialmente no alto curso, mais próximo da nascente, no Planalto dos Grandes Lagos, ainda é pouco explorado. O rio Níger também percorre diversos países até chegar à Nigéria, né, o país mais populoso da África. E ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico através do Golfo da Guiné. Esse rio atravessa regiões com elevada densidade demográfica. E na África é um dos rios que mais sofrem com a poluição, causada principalmente por lançamento de esgotos residenciais e industriais. Já o rio Nilo, com seus 6.852 quilômetros de extensão, desde a nascente no Lago Vitória até a Foz, no Mar Mediterrâneo, é o segundo mais longo do mundo, né? Ele só perde para o rio Amazonas. O Nilo, ele nasce em uma região de clima tropical, onde o verão é chuvoso e recebe muita água, sobretudo de seus afluentes que nascem no Planalto da Etiópia. Esse rio é muito importante porque ele atravessa o deserto do Saara e as suas águas são utilizadas para navegação, irrigação e geração de energia nos países abrangidos por sua bacia. Muito ainda há o que se dizer sobre o relevo e a hidrografia de um continente tão grande. Mas nós vamos ficar por aqui. Beijos, até a próxima.